Não, não tô te ouvindo não, Lorena. Ontem ainda tinha um áudio, hoje não tem o seu áudio não. Oi, Cíntia, tudo bem? Bom dia. O que houve? Bahia, bom dia. Elaine, alguém na sala? Olá, bom dia, tudo bem? Oi, tudo. Tá me ouvindo? A câmera tá boa? Você está me vendo e ouvindo bem? Tô. Por aqui também, a gente está te vendo, tá? Tá te ouvindo bem. Tá tudo bem. Tá, obrigada. Eu que agradeço pelo teste, tá? Um bom dia de trabalho aí para vocês. Tá, obrigada. Pra vocês também. Olá, bom dia da Roraima. Oi. Oi. Dá pra ouvir? Tudo bem? Oi. Dá Tudo? sim, tô te ouvindo bem. Posicionar a câmera aqui. Ok, tá. Dá pra ver? Sim, tô te vendo e te ouvindo muito bem. Tá ok, então. Obrigado pelo teste, querida. Bom trabalho aí para vocês, tá bom? Tá ok, obrigada. Oi, Diego, bom dia. Consegue me ouvir agora, pelo menos? Oi, Lorena. Agora eu tô te ouvindo sim. Temos seu áudio. Eu não sei, eu acho que está com problema no IPTV HD, porque eu estou no IPTV antigo agora e funcionou o áudio. Eu vou ter que ver
Com TI isso também. Isso. Pede pra eles ver logo um pacote completo logo aí. Ver a câmera, o que tá acontecendo. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Tá. De qualquer forma, me diverti aqui com as brincadeiras aí com o Pará. Curte Joelma também não, né? Só me divirto com as brincadeiras aí que eu fico vendo de vocês. O Pará dá bastante essa abertura pra brincadeira, né? Tem muita gente boa lá no. Ai, demais. Tá certo, Pode Diego. deixar Obrigada, então. Pode deixar cair, não vou brincar com garantido nem com caprichoso, não. Tá? Relaxa. Ah. Mas o vermelho já diz alguma coisa, tá? Mas sem. Sou garantido. Eu não sou vermelha. Obrigado, querido. Bom trabalho pra vocês aí, tá? Um bom dia. Tchau, tchau. Rio Grande do Norte, bom dia. Tem um microfone aí pra gente testar o áudio de vocês. Carla da Estatística. Bom dia, cara. A gente tá fazendo só um teste de áudio e vídeo, tá? Vocês estão vendo e ouvindo bem aqui no Dani? Ok. Estamos. Tá bom, aqui também, tá? Som e imagem de vocês chegando muito bem pra gente. Obrigado pelo teste. Bom dia de trabalho pra vocês aí.
Bom dia, Ju, tudo bem? Oi, bom dia. Você está me vendo e me ouvindo bem? Tá perfeito. Áudio e vídeo aqui. Muito bom. Obrigado para você também. Bom trabalho para você aí, Ju. Obrigada, igualmente. Obrigada pelo teste. Nada, eu que agradeço. Oi, Diego. Oi, Milena, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Aqui estamos vendo e ouvindo bem. E você? Aqui também, como sempre, te vendo, te ouvindo muito bem. Tá certo, então. Obrigada. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Estamos aqui para apresentar as funcionalidades do SGP. Agora, definitivamente, né? SGP, Sistema de Gestão de Planejamento, onde agora o módulo de produção e o módulo de planejamento se uniram e agora é um único sistema. Na verdade, sempre foi, mas era trabalhado em duas frentes. Agora é uma única frente, que é o Sistema de Gestão de Planejamento. Conseguimos cumprir o prazo que acordamos com vocês, de 31 de maio, o sistema entrar em produção. Estamos aqui hoje para o Rafael explicar como vai funcionar essas novas funcionalidades que vocês solicitaram na época do treinamento, né? A gente pegou acordamos com vocês as principais e colocamos para essa entrega agora do dia 31 para entrar em produção para vocês, né? Então aqui estou eu, o Armando, né, o Rafael, e ele vai passar para vocês essas questões a partir de agora. Bom dia, pessoal. Então vamos lá começar. Eu vou abrir aqui a ferramenta. Eu pensei, nesse primeiro momento, a gente começar em etapas. Qual seria a primeira etapa? A gente passar, dar um overview. Não vou mostrar o SGP só se tiver alguma dúvida, mas eu não vou mostrar o SGP como um todo. Eu vou primeiro passar pelas configurações que seriam necessárias para fazer a parte de planejamento. E depois cada um projeto é um pouco mais rápido, mas só com essas questões do planejamento. E alguns detalhes que, como o SGP, a parte do planejamento, vai fazer uma comunicação com o SGF para justamente gerar os modelos ASE, etc., tem que ter algumas parametrizações. Então, o que eu vou pontuar vai ser mais esses detalhes, além de mostrar também essas funcionalidades novas. Então, agora eu vou me autenticar. Uma coisa que é importante agora ressaltar para vocês, a gente mudou o comportamento da parte de controle de acesso da ferramenta. Agora, quem não tiver acesso à ferramenta, a alguma funcionalidade, o que vai acontecer? O menu não vai ser exibido para o usuário. Por exemplo, eu, como sou um dos gestores da ferramenta, eu tenho acesso a todos os menus. Mas no caso, eu tenho aquele meu técnico da ponta, da unidade, que ele só tem um perfil, talvez, de lançar produção e por aí vai. Então, o que vai acontecer? Os menus vão ser ocultos e só vai aparecer o que ele tiver acesso. Isso daí é uma nova proposta, essa é a ideia de fazer agora, só que ainda a gente está vendo como vai ser o comportamento, que a gente não quer que isso impacte na performance da aplicação. Então, até seria um retorno de vocês se não abrir a ferramenta, se está mais rápido, se está mais lento, ou se, por enquanto, é diferente. Então, é importante vocês darem esse retorno para a gente. Então, para começar, pessoal, a maior parte, né, das configurações da parte de planejamento fica no menu de projetos. Vou dar aqui uma resumida. Tem um detalhe novo, né, que agora no projeto a gente tem o plano estratégico do SESC, que foi firmado no início do mês passado. Então, para os projetos novos, vocês já vão poder, se quiser, informar qual é o plano estratégico de cada projeto, ou se tem mais de um e por aí vai. A gente tem a unidade orçamentária, que é o mesmo conceito da CGF, temos a conta orçamentária, inclusive já dei carga para todos os regionais das contas do Codeco, que são as contas que vocês vão poder fazer o orçamento de vocês. Ajuste orçamentário, cadastro de itens, aprovação de projetos. Eu só queria mostrar, antes de ir para os outros cadastros, eu queria mostrar esse cadastro aqui de ajuda. Qual é a ideia desse cadastro de ajuda? A gente começou a fazer uns projetos aqui no Departamento Nacional, a gente sentiu necessidade de uma comunicação entre a equipe do planejamento e os usuários. Então, o que a gente criou? Para cada abinha daquela do projeto, para cada aba, a gente criou um item correspondente como se fosse uma ajuda. Nessa versão nova, que é 1.5, vocês vão estar, quando vocês forem fazer um projeto, tem um botão que é uma interrogação, é um botão azul com uma interrogação. Fica no canto superior direito de cada aba do projeto. Então ali vocês podem personalizar a ajuda de vocês. Cada um pode colocar uma informação que achar pertinente, passar para o seu técnico. Então, vou dar aqui um exemplo.
vou pegar aqui detalhes, por exemplo. Então aqui, ó, a área de planejamento pode colocar a ajuda que ela acha importante, a informação que ela achar pertinente para aquele técnico. Isso é personalizável por regional. Então, cada um pode configurar a sua ajuda. A princípio, isso daqui seria tá mais ou menos como um piloto, né? Principalmente pela parte de confecção de projetos. Mas se a ideia for bem aceita e se vocês concordarem, se for o caso, a gente pode até estender para outras funcionalidades do sistema. Então, vamos lá. Para acessar, pessoal, é aqui em configurações, ajuda do projeto. Isso daqui também está no controle de acesso. Então, agora tudo tem alguma tarefa, para quem quiser fazer esse cadastro, é só colocar no controle de acesso que vai aparecer para vocês. Inclusive, uma questão do controle de acesso, a gente liberou ontem a versão 1.5 do SGP. Então, assim que a gente terminar aqui a reunião, eu vou elencar todas as tarefas novas, vou explicar o que cada tarefa faz, se é uma tarefa que você pode de negócio, uma tarefa de cadastro. Vou encaminhar para vocês, para cada equipe de TI, adequar os perfis com essas tarefas novas. Por exemplo, cadastro de item. Não é todo mundo que pode ter cadastro a ter acesso ao cadastro de item. Porque até para vocês poderem manter tentar padronizar esse cadastro de itens. Porque se todo mundo abrir, provavelmente, talvez, não dizer que o usuário vai fazer por querer, mas às vezes pela pressa, naquele momento, ele não vai pesquisar um item que já existe. Aí provavelmente ele vai duplicar o item e por aí vai. Então essa parte dos perfis você já tem que já começarem a pensar o que cada um, qual vai ser o papel de cada um, inclusive nessa parte do planejamento. Então eu vou agora aqui, vou seguindo aqui o menu, e depois eu vou aqui na parte de parâmetros. Primeiro eu vou cadastrar e depois vou na parte de parâmetros. Então vamos lá. Unidade orçamentária. Essa unidade orçamentária é a ideia do SGF. É a unidade orçamentária que vocês vão utilizar nesse SGF. Por isso aqui, inclusive, tem até um detalhe que é muito importante. Esse código, vou apertar aqui a novidade para vocês, esse código ele tem que ser igual ao do SGF. Isso é muito importante. Mas por quê? Porque quando a gente for importar as informações do orçamento para o SGF, o SGP vai passar para o SGF esse código. Então ele tem que ser igual, não pode ser diferente. Beleza, pessoal? E a princípio aqui segue o mesmo padrão do SGF. Tem um código, tem uma sigla, tem um nome, tem uma data início e data fim, que é para justamente botar uma vigência para cada unidade orçamentária, e por aí vai. E uma outra informação que também é importante, a cota orçamentária. Você agora, dentro do SGP, você pode fazer, limitar o orçamento de cada projeto por 3 tipos de cota. Vai ser a cota da conta, se você quiser, vai ser a cota da unidade orçamentária, e você também tem a cota da unidade operacional. Então, você tem esses 3 limites. Então, um dos pontos onde você informa o limite da cota pela unidade orçamentária, que eu acredito que vai ser o mais utilizado, que é você limitar o orçamento para a unidade orçamentária, é aqui, no cadastro de unidade orçamentária. Só exibir aqui um cadastro para vocês, o código, a sigla, o nome e aqui a cota. Botei R$10, mas vou botar R$100. E por aí vai. Então, vamos lá agora. Aqui já tem as contas. As contas já estão pré-cadastradas para vocês, mas se vocês quiserem limitar o orçamento pela conta, vocês também podem limitar por aqui. Que também tem o campo de cota orçamentária. Vou pular esse do ajuste orçamentário, vou deixar mais para o final, e vou para o cadastro de item. Pessoal, foi muito solicitado, né, pela maioria dos regionais, que vocês façam o orçamento a nível de item. Então, como nós implementamos essa funcionalidade dentro desse SGP? Primeiramente, criamos um cadastro que a gente chamou de grupo de itens, que é para justamente fazer aquela referência do grupo e subgrupo do SGM.
caso, aqui, você pode cadastrar um grupo e depois ir desdobrando aquele grupo da forma como você quiser. Só que no SGP, a gente não se limitou a 2 níveis como no SGM. Você ter um grupo e subgrupo. No SGP, você pode ter quantos níveis você achar necessário. A gente não deixou limitado a esse nível. Para você criar um novo, botão novo, botar o código e a descrição. Só que o que a gente fez também? No cadastro de item, vai ser liberado, eu acredito que ainda essa semana, que eu até conversei já com a equipe da SGM, uma versão do SGM, que o SGM vai exportar para a gente uma planilha para a gente poder criar esses itens dentro do SGP. Então, cada regional que utilizar o SGM, ele vai ter, ao atualizar, vai ter essa funcionalidade de poder gerar essa planilha. Aí vocês vão poder clicar aqui, ó, importar do arquivo e pegar a planilha do SGM. Isso é por regional. E mais um detalhe, aqui os itens do SGM são só aqueles itens que são estocáveis. Os serviços ou outros tipos de itens, vocês vão ter que cadastrar. Beleza? Apertar aqui novo. Só para vocês verem um cadastro de um item, como é que é. O cadastro de item, pessoal, como nós fizemos o cadastro de item, ele segue parecido com o padrão do SGM, só que ele tem uma particularidade agora. Ele tem essas caixas aqui tão enormes, por que a gente está fazendo? Quando a gente importa SGM o item, a gente precisava informar qual é a conta orçamentária que você pode usar naquele item. Mas por quê? Por que eu preciso da conta? Porque dependendo do tipo de item, ele pode ter mais de uma conta. Vamos pensar nos serviços de educação, cultura e por aí vai. A caneta, ela pode utilizar a mesma caneta, pode ser orçada nessas contas diferentes. Então o que a gente fez? A gente falou, beleza, então, a gente vai importar o item e a gente associou a todas as contas. Então, a partir do momento que vocês importarem os itens do SGM, o SGP já vai automaticamente associar para vocês todas as contas orçamentárias que vocês têm. Por que isso? Para tentar facilitar o trabalho. Em tese, a partir do momento que você importou aquele item e tem todas as contas, você já pode orçar. Você deixa a responsabilidade para o teu técnico escolher a conta correta. Ou, se você quiser, isso é opcional, você pode vir aqui, ó, e ir removendo as contas. Por exemplo, eu tenho aqui um item solenoide da Sony, que é do grupo do GPR TV. Eu posso ir tirando as contas. Ó. Eu sei que não faz sentido. Não sei se dá para vocês ver. Vou aumentar aqui. Uma conta que é mineração de pessoal. Não faz sentido. Eu posso ir tirando. Em carros patronais, não faz sentido. Eu posso ir removendo todas essas contas. E só deixar as contas que são pertinentes àquele item. Só que aí fica a critério do regional de como vai trabalhar. Porque aí não vai ter jeito. Você vai ter que ir item a item fazer essa configuração. Esqueci de um detalhe aqui, cadastro de itens. Esse detalhe aqui, o que é esse valor unitário de referência? Esse valor unitário é uma informação que a equipe, que a princípio, não sei se vai ser aqui no DN, se vai ser orçamento, a equipe de planejamento, podem colocar para cada item. É para dar uma ideia para o técnico de um valor. Por exemplo, a gente está fazendo a gente estava pensando muito nisso para serviços. Um caso de um buffet. A ideia era, você colocaria a unidade mínima de um buffet, seria para uma pessoa, e você colocaria um valor de R$25. Quer dizer que para você poder servir um coffee break, um buffet de coffee break, o valor seria R$25. Então o técnico, eu tenho que servir 50 pessoas. Ele vai colocar lá. Quantas unidades? 50. 50 vezes 25 vai dar o valor do orçamento daquele item. Mas isso aqui também não é obrigatório, pessoal. Isso aqui é só para tentar auxiliá-los no ato da confecção dos projetos. Se colocar 0, não tem problema. E no ato de lançamento de um projeto, vocês podem também alterar valores. Justamente para serviços, pessoa jurídica, que são aqueles itens que a gente não consegue fazer um valor de diferença. Então fica aberto. Fica a critério se vão usar ou se não vão utilizar.
Seguindo aqui, a gente vai para um item que foi bem polêmico, que é a parte de fluxo, que é a aprovação de projetos. A ideia aqui, pessoal, qual é a ideia? Foi dividido em essa parte de fluxo de aprovação, ela foi dividida em 2 cadastros. Um seria a área de aprovação. Qual é a ideia dessa de aprovação? A gente não quis que um projeto ficasse associado a uma pessoa somente. Quando eu delegar esse projeto para uma aprovação, fica a critério de uma pessoa. Aquela pessoa pode viajar, a gente pode ter algum tipo de problema no ato dessa aprovação. Então a gente fez uma analogia com o organograma. Se eu apertar aqui o pesquisar, eu tenho as áreas do organograma, daqui do DN, e aqui, vou pegar aqui a minha área, que é SSI. Cadê SSI? Vou pegar DTI. E aqui eu tenho as pessoas que respondem por essa área. Que pode, inclusive, hoje aqui a gente configurou como uma pessoa só. Mas aqui pode ter várias pessoas. Então aqui você pode determinar quem são as pessoas que vão responder por esse projeto. Fica a critério de vocês como vocês vão utilizar. E depois disso, depois de configuração de todas as áreas, eu acho que para entendimento, o organograma, eu acho que é o ideal. Se você fizer cada caixinha do teu organograma como uma área, você depois vai poder montar toda aquela hierarquia do teu organograma. A caixinha do organograma seria a área e a hierarquia do organograma é o fluxo de aprovação. No caso aqui, se eu submeter um projeto para o fluxo de aprovação DTI, para quem ele vai primeiro? Ele vai na ordem, vai primeiro para a área DTI. Então o que vai acontecer? Mandei um projeto para aprovação, que usa um fluxo de aprovação DTI. Quando ele foi enviado para aprovação, todas as pessoas que estão associadas à área DTI vão receber um e-mail falando que o projeto foi enviado para aprovação. Aí, no caso, se alguma daquelas pessoas responsáveis da DTI aprovarem, ele vai para o próximo. Ele vai para a DIAP. E, novamente, todas as pessoas responsáveis pela DIAP vão receber um e-mail. E eles vão poder aprovar, vão poder devolver, vão poder recusar o projeto, eu ia falar cancelar. Recusar o projeto e por aí vai. E aqui, se vocês quiserem, vocês podem trocar a ordem, ficar à vontade, como dá para fazer da forma como você achar necessário. E a gente viu também aqui uma coisa que foi até que foi bastante questionado, é porque tem regionais que têm muitos fluxos de aprovação. São muitos, no nosso caso aqui, deram poucos, mas tem regional que tem um número muito maior de fluxos. Então a gente criou uma forma de tentar acelerar isso. A gente criou a cópia. Se você fizer um fluxo base, eu tenho um fluxo que é muito repetido, mas entre as unidades. Então, o gestor final é o mesmo, mas quem muda seria a primeira área de cada unidade operacional. Você pode ir fazendo cópias. Você pode ir fazendo cópias daquele fluxo. Você pode ir fazendo cópias e só alterar o que você achar, o que você precisar. A ideia é justamente tentar otimizar o cadastro desse fluxo. Agora, pessoal, depois dessa parte do cadastro de fluxo, eu vou agora aqui para a configuração, parâmetro de sistema. Por quê? Porque agora aqui nos parâmetros, com base no fluxo, a gente tem algumas informações. Por exemplo, responsável do pré-programa. Quem é o papel desse responsável? Todo mundo sabe que aqui no DN a gente tem os projetos, nós encaminhamos para vocês, para apreciação, para se vocês vão aceitar ou se vocês não vão aceitar aquele projeto. Então,
essa rotina do pré-programa também foi implementada dentro do SGP. Só que eu preciso que cada regional, depois da configuração dos fluxos, me diga quem será o responsável, a área responsável por aquele pré-programa. Por que o responsável? Porque é ele que vai receber, quando a equipe aqui do DN encaminhar os projetos do pré-programa, vai ser essa área que vai receber as notificações. No caso, vai receber os e-mails mesmo. Todo mundo que tiver nessa área do programa, pode ser o planejamento, ou pode ser uma direção, não sei como cada regional vai trabalhar, vai receber a notificação que foi liberado o projeto para o programa, essa área vai receber uma notificação por e-mail. Esse campus obrigatório aqui é do DN. Limite de cota orçamentária. É aqui que eu informo qual é o meu limite de cota. Se vai ser por unidade orçamentária, se vai ser por unidade operacional, ou se vai ser por conta orçamentária. Se você marcar aqui, no meu caso, eu marquei para unidade orçamentária, você já tem que ir lá colocar os valores de cada unidade orçamentária. Porque se tiver valor zero, você não vai conseguir orçar. A ferramenta não vai deixar você orçar. Geração de código manual. O que seria essa geração de código? O SGP, ele sempre sugere um código para você. Mas, Rafael, eu aqui do meu regional, eu todos os anos repito o mesmo código para cada projeto. Se você marcar essa opção, você vai, em vez de o SGP sugerir o código para você, ele vai pedir que você informe. Esse parâmetro aqui, ele é um detalhe que é até bem importante. Ó. Por quê? Porque é uma decisão que vocês têm que tomar antes de começar a fazer os projetos. Para não ter furo. Por que vai acontecer? Se você marcou o manual, alguém foi lá e colocou o projeto 1000, depois desmarcou, o que esse GP vai fazer? Ele vai pegar o 1000 mais 1. Ele vai começar do 1001 e por aí vai. Então, é uma decisão que vocês têm que tomar antes de começar a fazer os projetos. Você vai utilizar o código manual ou você vai utilizar o código sugerido pelo SGP. A gente tem aqui a parte agora do nível do orçamento. O que é isso daqui? O nível do orçamento, pessoal, é a classificação programática que vocês têm cadastrado no SGF. Por que isso? Porque lembra que o SGP, vocês vão gerar informações para o SGF. Então, as informações de ambas as ferramentas têm que estar alinhadas. No caso, se eu fiz uma classificação programática para o SGP a nível de atividade, eu vou deixar meu técnico orçar na realização? Eu acredito que não. Então, aqui, vocês colocariam que o técnico ele só pode orçar os projetos dele a nível de modalidade, que vai ficar em igualdade para o SGF. Então, a minha classificação no SGF foi a nível de realização. Não tem problema. Você coloca aqui no SGP também que vai a nível de realização. Hoje o mínimo, inclusive, é modalidade. Quer dizer que o mínimo pelo Quadeco que vocês têm que colocar é modalidade. Mas aqui, se vocês quiserem, vocês também podem colocar por realização. Fica a critério de vocês. Mas, novamente, isso é uma decisão que vocês têm que tomar antes de começar os projetos. Porque não adianta eu colocar modalidade, botei realização, mas coloquei na SGF modalidade. Quando eu for gerar os dados para a SGF, vai dar um monte de problema. Então, o ideal é vocês... Isso daqui é uma configuração... Reforço isso. É uma configuração que vocês têm que fazer sempre antes de começar os projetos. Tomou a decisão. O meu SGF está com modalidade, então eu vou limitar meu GP com modalidade. O meu SGF está como realização, então eu vou colocar como realização. Beleza, pessoal? Isso aqui é muito importante. Novamente, vou reforçar. Tem que ser feito sempre antes de começar os projetos, tá, pessoal? E agora, eu vou para a parte do cadastro de projetos. Só um minutinho. Patrícia, teve alguma dúvida? Bom dia. Pernambuco perguntou para confirmar o código da unidade é o CDUO da tabela SGF USR Unidorca ou SQUO? Se eu não me engano, é bem técnico, né? Se eu não me engano, é o SQUO. Mas é aquele código que aparece na tela.
Não adianta. Aquele código que aparece na tela do SGF é o mesmo código. Eu só tenho que lembrar. Eu não lembro se é o CDO ou o SQO. Mas eu confirmo e depois dou um retorno para eles. Obrigada, só essa por enquanto. Então, vamos continuar. Aqui, pessoal, agora eu vou fazer para vocês um novo projeto que tem algumas particularidades agora no cadastro do projeto. Aqui, mostrando para vocês aquela ajuda, né, que a gente criou. Aqui é a minha base de demonstração, não cadastrei nenhuma ajuda. Mas fica nessa área aqui, ó, aquele cadastro de ajuda que vocês vão fazer, se quiserem fazer, na verdade, na parte de configurações do sistema, ele vai aparecer aqui. E por aí vai. Vocês vão selecionar aqui o ano do exercício e aqui o fluxo de aprovação. Uma coisa que é importante, tá, pessoal? Aqui esse campo é fluxo de aprovação. Não é para vocês montarem um fluxo aqui. Por exemplo, se eu tenho um fluxo de aprovação aqui da OP, quer dizer o quê? Eu tenho uma coleção, eu tenho N áreas associadas àquela da OP. Eu não preciso, no caso do meu organograma aqui, montar aqui na hora. Não é nem o ideal. Você deixar critério do técnico tentar montar esse fluxo. Você coloca com vocês têm que fazer um acordo de como vocês vão chamar esse fluxo. Hoje aqui no DN, a gente colocou como o nome de cada área, mas eu acredito que a gente vai até mudar. Vai colocar o caminho todo. No meu caso, que eu trabalho na SSI, o meu fluxo seria SSI/DTI/DIAP. Quer dizer que quando eu submeter esse projeto para aprovação, ele vai navegar para essas 3 áreas, que é para ficar de fácil entendimento para o usuário, qual vai ser o caminho que aquele projeto vai percorrer, para ele não ter dúvida. Só que não é só isso. Aqui no SGP também, a gente tem mais 2 questões em relação ao fluxo. Quando eu coloco aqui mais um fluxo, o que eu estou informando aqui para a CGP? Que isso daqui são fluxos em paralelo. É um projeto que ele vai ter 2 fluxos de aprovação. No caso, quando você enviar para aprovação, ele vai iniciar os 2 fluxos ao mesmo tempo. Ele vai encaminhar esse projeto, no caso da OP e da DTI, ele vai encaminhar para a primeira área da OP e depois para a primeira área da DTI. E por aí vai. Mas, Rafael, eu tenho alguns fluxos aqui que eu tenho um gestor comum. Como vai ser esse fluxo em paralelo? Eu tenho 2 fluxos com esse gestor em comum. Esse gestor vai receber 2 linhas de aprovação daquele mesmo projeto? Não. Não vai acontecer isso. Quando a ferramenta, quando a aplicação detectar que os fluxos em paralelo há gestor em comum, o que a ferramenta vai fazer? Ela vai parar o fluxo, por exemplo. A da OP e a DTI tem um gestor em comum, que é o nosso diretor, que é a DIAP. Se, por exemplo, se o último aprovador da OP encaminhar para o diretor da DIAP, o SGP vai detectar, não vai encaminhar para o diretor da DIAP, ele só vai encaminhar para o diretor da DIAP depois que o último fluxo de aprovação foi encaminhado para a DIAP. Essa parte essa parte do fluxo é um pouco complicada de entender. Mas isso daí, vocês, com a prática, eu vou ficar aberto para tirar dúvidas, vocês vão entender que essa parte do fluxo é mais fácil do que parece. E tem mais o terceiro fluxo. Eu tenho fluxo para um fluxo de aprovação, eu tenho fluxo paralelo e tem agora o fluxo independente. O que é esse fluxo independente? São os fluxos em paralelo, mas o fluxo paralelo tem um detalhe. Se a DTI pedir uma informação, o que vai acontecer? Se ela está pedindo informação, provavelmente esse projeto vai ter uma alteração. Se esse projeto tem uma alteração, todas as pessoas, todas as áreas, todos os fluxos envolvidos naquele projeto teriam que ser notificados. Então, no caso ali da OP, a DTI pediu uma informação daquele projeto, encaminhou para a equipe e falou, olha, tem que dar uma verificada no tópico X do projeto. Então, o que vai acontecer com o fluxo da OP? O fluxo da OP também vai ser reiniciado. Quando você não marca aquele fluxo independente, é isso que acontece. Se você tiver 10 fluxos e algum gestor de algum fluxo pedir alguma informação, todos os fluxos são reiniciados. O que não acontece com fluxo independente. Se você marcar a sua opção aqui, o que vai acontecer com os fluxos de aprovação? Se um fluxo pedir uma informação, ele só vai ser iniciado só aquele fluxo que pediu a informação. Os outros vão continuar.
mas ainda o controle de gestor ainda existe. No caso a DTI pediu uma informação, reiniciou o fluxo da DTI, o da DAOP continuou, mas a DAOP submeteu para a DIAP. A DIAP não vai ser notificada enquanto da DTI não chegar no mesmo nível da DAOP. Beleza? E um detalhe. Só finalizar. E um detalhe. Para cancelar, por recusar o projeto, aí não. Se uma perna, se um fluxo recusar o projeto, aquele projeto é recusado como um todo. Beleza? Deixa eu só abrir aqui para a pergunta. Sesc Minas está com uma dúvida. Se temos que orçar obrigatoriamente no nível de modalidade, por ter a opção de programa e atividade, no mínimo de modalidade? Na verdade, aquilo dali, vocês têm que orçar no menor nível que vocês cadastram na CGF. Lá na CGF você tem um cadastro que é da estrutura programática. Deve estar programa, atividade e modalidade. Lá nesse cadastro da CGF tinha modalidade, você tem que ir lá colocar na SGP modalidade. É sempre no menor nível da CGF. Se lá tiver realização, você vai colocar na SGP realização. Isso depende, vai variar de regional para regional, porque cada um faz a estrutura, o mínimo é modalidade, mas se o regional quiser, ele pode ir à realização. Então cada regional fica responsável por essa estrutura. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui um cadastro de um fluxo simples. Cadastrei meu projeto. Como o meu código não está marcado manual, está desabilitado a parte de código, eu não consigo colocar. Então o que vai acontecer? O SGP que vai sempre sugerir os códigos. Aí é que a gente tem. Vou passar por esses cadastros, descrição, justificativa. Então vou colocar aqui uma descrição que, se não me engano, ela é obrigatória. E vou fazer aqui a parte do orçamento do projeto. Lembrando, pessoal, o orçamento do projeto não é obrigatório. A ideia do orçamento é para auxiliá-los no planejamento dos projetos. Mas o SGP eu estou utilizando hoje com integração de outras ferramentas. Então você não tem necessidade de cadastrar o projeto. Inclusive, na integração hoje do SGP, nem tem a parte de orçamento. Porque se você está integrando, não faz sentido. Você está usando de uma outra ferramenta. Então, é muito provável que essa tua outra ferramenta já tenha parte de orçamento. Então, a necessidade de você passar esses dados. O importante é a parte a gente saber que você tem um projeto e conseguir coletar informações da produção daquele projeto. Então, a parte de orçamento não é obrigatória. Vim aqui para a parte de estrutura detalhada. Coloco a unidade, como vocês já estão habituados, e vou fazer a parte da previsão orçamentária. Um outro detalhe também que é bem importante. Para os regionais, hoje vocês têm, na parte de estrutura detalhada, vocês têm duas opções. Que é a estrutura detalhada do projeto, que é para fazer aquele planejamento, que é a previsão da produção de vocês, e vocês vão ter essa parte aqui, que é a previsão, que é a estrutura orçamentária. Rafael, eu tenho projetos que não têm produção. Você não precisa fazer a parte da estrutura detalhada, você só vai fazer a parte da estrutura orçamentária. E vice-versa. Rafael, eu tenho um projeto que, a princípio, eu não vou colocar orçamento, mas eu tenho produção. Você só vai colocar a parte da estrutura detalhada. E eu tenho um projeto que tem tanto produção quanto orçamento, você vai colocar os dois. Isso eu falo por conta dos projetos que são rotinas, que são aqueles projetos que não têm produção, mas são do nosso dia a dia. No caso desses projetos, vocês só vão colocar a parte do orçamento.
Pode perguntar. Sesc Tocantins está pedindo para voltar nessa última explicação. Vou então recapitular a parte da estrutura detalhada. A parte da estrutura detalhada é igual, foi estendida, porque hoje você tem a estrutura detalhada, que é a parte de produção, é o que vocês estão habituados, vocês colocam lá qual é o referencial, vocês vão colocar quais são as realizações, vão colocar qual é o planejamento de vocês de produção. Só que agora vocês também têm que colocar a parte do orçamento, que é esse botão aqui, que tem um cifrão, que é a estrutura orçamentária. Então, o que é importante é saber que a estrutura orçamentária também não é obrigatória. Se você tem um projeto, hoje tudo a gente chama de projeto, mas aqui no DN a gente também tinha a nomenclatura projetos e rotinas. Rotinas para a gente seria o cotidiano, coisas que não têm produção, mas a gente precisa colocar valores. Então, no caso, eu não faria a estrutura detalhada para essa rotina, eu só faria a estrutura orçamentária. Agora, para um projeto que vai ter ambos, você vai colocar tanto a estrutura detalhada, quanto a estrutura programática, quanto a estrutura orçamentária. Beleza? Eles entenderam? Sesc Pernambuco também está com uma dúvida. Um projeto que ocorra em mais de uma unidade operacional terão sua tramitação para os gerentes em sua totalidade? Ou serão tramitadas de acordo com o acesso de cada usuário? Olha, isso daí é uma decisão deles. Como vai ser essa tramitação é de responsabilidade do regional. Se ele quiser tramitar para todas as unidades, ele pode tramitar. É só ele aqui na parte do fluxo de aprovação, ele fazer um fluxo para cada unidade. Fica assim, a ideia do SGP é tentar ser o mais customizável possível. Ele não é obrigatório, nem o fluxo de aprovação é obrigatório. Se ele quiser, quer dizer, teria que pelo menos criar um fluxo de aprovação padrão só para constar a aprovação. Se ele não quiser utilizar o fluxo de aprovação, também não tem necessidade. Essa é uma decisão que eles têm que sentar antes de confeccionar os projetos. É uma decisão que tem que ser tomada antes de começar a fazer. A gente vai usar o fluxo de aprovação? Vamos. Como vamos utilizar? Vai passar por todos os gestores? Vai passar pelos gerentes? Vai passar só pelo diretor? É uma decisão inteiramente do regional. Ele, inclusive, coloca um exemplo. A educação infantil de todas as unidades do regional serão avaliadas por cada gerente em sua totalidade ou só de sua unidade em específico? A gente volta ao detalhe. Isso é uma decisão dele. É uma decisão do regional. A ferramenta, a princípio, ela veio para atender os anseios dele, ela não veio para obrigá-los a fazer nada. Mas assim, o único detalhe tem um fluxo de aprovação? Tem, então tem que criar pelo menos um. Se vai ser realmente um fluxo de aprovação, que vai ter a chancela, que vai ter o aceite de cada gestor, é uma decisão inteiramente do regional. Sesc Minas também está com uma dúvida. As estruturas terão que ser cadastradas uma vez só? Será um cadastro único de produção e orçamento? Não. Hoje, quando você vai fazer da parte tanto da estrutura detalhada que a estrutura orçamentária, são diferentes. Porque, a princípio, isso claro que a gente pode mudar, mas, a princípio, eu não consegui identificar que a estrutura detalhada vai ser a mesma estrutura orçamentária. Não é sempre igual. Então, por enquanto, a gente colocou separado. Se você vai fazer o seu planejamento da produção, você vai fazer primeiro esse planejamento e depois você vai vir fazer o seu orçamento. Mas isso é uma questão, pessoal, que é até importante, porque é a primeira vez, né? Eu acredito que foi a primeira vez que a gente conseguiu tentar fazer um projeto, inclusive de planejamento, abrangendo todos os regionais. Então, o SGP ele não vai parar aqui, não é uma versão fechada que acabou. É a primeira versão, né, do SGP com essa parte de planejamento, e a ideia é a gente escutá-los. Ah, Rafael, o que deu errado, o que deu certo, o que a gente pode melhorar. Nesse primeiro momento está separado, mas pode ser que pro ano que vem a gente já junte. A gente não ficou legal separado, vamos juntar. Com a administração e as atividades comuns não tem produção também para a administração e as atividades. Só um minutinho. Passa o microfone para... inclusive... Oi. Inclusive, programar a administração
E as atividades comuns, né, todos os programas, elas não têm produção. Então, de fato, não dá para registrar tudo na estrutura de produção. É uma estrutura à parte, só orçamentária. É isso. Só complementando o que a Juliana falou, justamente na parte do orçamento é que aparece o número 6, que é a parte de administração. Quando vocês vão fazer o planejamento da produção, só vai até o número 5. O 6 só aparece na parte de orçamento. Mas isso daí, pessoal, só uma questão de a gente começar a utilizar a ferramenta e se for realmente necessário juntar, não vejo o menor problema de juntar. Sesc Tocantins, a estrutura de aprovação, ela é flexível? Ou posso criar uma este ano e para o próximo ano ela pode ser mudada? Pode, com toda certeza. A ideia do SGP é atendê-los. Se vocês acham que, não, Rafael, hoje eu não dá para a gente se adequar a utilizar a luz de aprovação. Vocês não precisam utilizar, você pode fazer isso, não é necessário utilizar. Só que só tem esse detalhe, você vai ter que pelo menos criar um para esse mesmo fluxo aprovar todos os projetos. Fica a critério de vocês, como é que vocês vão utilizar. Vamos lá, pessoal. Coloquei aqui a unidade, o orçamento, vocês vão colocar por unidade. Clica aqui na estrutura orçamentária. Vou fazer aqui uma nova estrutura. E aqui aparece a unidade orçamentária. Qual é a unidade orçamentária desse meu projeto? Vou colocar aqui a 15, que é DTI. Vou botar a presidência, que a presidência tem orçamento. Vou colocar aqui o programa. Vou colocar aqui qual é a atividade e qual é a modalidade. Eu não lembro o que eu coloquei. Tá a nível de realização. Vou trocar, vou botar modalidade. Então, o que vai acontecer quando eu mudei aqui o parâmetro? Aqui, no ato, a tela está bem parecida com a estrutura de vocês, na estrutura da parte do planejamento da produção. Você clica no pesquisar e aqui você vai começar a fazer o seu orçamento. Aqui, pessoal, é também importante. Qual é a ideia desse cadastro aqui? A ideia desse cadastro é fazer uma analogia com aquele do modelo A. O cadastro modelo A é o modelo A e o submodelo. Vocês podem fazer como vocês fariam hoje no SGF, vocês vão fazer aqui no SGP. Sendo que o projeto, eu não sei se vocês conhecem, vai ser um grupo de modelo A. Isso daí depois até a gente abre para perguntas, porque eu acho que nem todos conhecem esse cadastro no SGF. O que seria esse cadastro de grupo de modelo A? Seria um cadastro ao qual você associa diversos modelos A. Então, como eu posso criar várias estruturas do orçamento dentro do SGP, onde cada estrutura do orçamento vai ser um modelo A, o projeto vai ser o responsável por consolidar. É ele que vai ter a referência de todos os modelos A daquele projeto. Então, no exemplo aqui, o projeto de teste 6 vai ser o grupo modelo, e a partir do momento que eu fizer aqui uma estrutura do orçamento, vou chamar aqui de modelo A, que eu chamei aqui de modelo A do projeto 6, é esse campo aqui que vai ser criado no SGF. Ficou com dúvida? Tem dúvida? Tem uma dúvida, Distrito Federal. Ao migrar os projetos da produção para o SGP Planejamento, é possível excluir e alterar projetos? Não entendi. Pode. A Copa de projetos de um para o outro vai funcionar. Só que, a princípio, desse ano, vocês não vão conseguir copiar os dados de planejamento porque não existem. Vocês só vão copiar o que existe no anterior. Para o ano que vem, a ideia é, quem usar a parte de orçamento, na hora que fizer a cópia dos projetos, vocês vão copiar, inclusive, os dados de planejamento, sem valores. Mas os modelos, se for o caso, isso não está construído, mas é uma questão de a gente poder conversar e tentar adequar da melhor forma possível. Mas apagar, alterar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só precisa ter perfil para isso.
Vamos seguir o fluxo. Então aqui, se eu tenho o modelo A, como é que eu cadastraria um submodelo? Eu cadastro, clico no novo, naquele modelo A. Se eu clicar aqui, eu posso criar aqui o submodelo. E por aí vai. E aqui, pessoal, como está automático, ele já vai estar gerando aqui, ó, os códigos do modelo A. Se você for o caso, se a gente marcar aquela opção de código manual, é aqui que vocês teriam que formar também o código. Só que a gente fez de duas formas. A gente fez colocando o código modelo A no início, ou se quiser, porque aqui no DN, quem fazia a numeração dos modelos A era a equipe do planejamento do orçamento, se não me engano. A equipe do orçamento. Então eles fazem no final. Então a gente colocou as duas opções. Você tem no início, se você quiser colocar já aqui, se quiser também deixar o valor que vocês quiserem, e no final, via uma pessoa numerando todos os modelos A. Fica a critério de cada um como é que vai fazer. Mato Grosso do Sul está perguntando se a importação para o SGF já está ok. Não, pessoal, ainda não está ok. Porque eu entreguei ontem, né, o SGP, essa parte. Então, a próxima etapa a gente vai acompanhar vocês construindo os projetos, a ideia é ficar mais próximo de vocês, tentar acelerar o mais rápido possível qualquer problema que vocês tenham, mas a ideia é já para fazer essa parte de integração com o SGF. Ainda não está pronta. É porque ninguém tem projeto ainda, né? Para a gente poder integrar com o SGF, as pessoas têm que criar o projeto. Então, enquanto vocês estão criando projetos, a gente vai fazendo essa parte de integração com o SGF. Porque, se eu não me engano, pessoal, isso é um outro detalhe. Essa parte de integração com o SGF só vai sair com o SGF novo Codeco. Que, se eu não me engano, está para o dia 31 de agosto, se eu não me engano. Ou início de agosto ou final de agosto. Então, vai ser, o Vitor está me falando, está me esclarecendo aqui, vai ser no final de agosto. Então, essa rotina de integração só vai sair junto com o SGF Codeco. Rafael, e o plano de trabalho? Isso daí eu acho que todo mundo está se perguntando. Como é que a gente vai fazer o plano de trabalho? Vocês têm que entregar o plano de trabalho de 31. A ideia, eu já até conversei com o Arthur, o plano de trabalho seria um relatório com resumo das verbas que vocês vão utilizar nos projetos. Esse relatório a gente vai fazer no SGP. Então, não vai impactar nos prazos de vocês. Então, para todo mundo que precisar entregar o plano de trabalho até o dia 31 de agosto, que, se não me engano, vai coincidir com a entrega do SGF Novo Codeco, vocês vão poder fazer esse plano de trabalho a partir do relatório do SGP. Beleza, pessoal? DR Pernambuco está querendo tirar uma dúvida pelo áudio, porque eles estão sem câmera. Pode fazer. Não está funcionando o áudio deles. Então, pede para digitar para eles. Vocês poderiam, então, digitar a pergunta? Então, enquanto o Pernambuco está digitando a pergunta, eu vou continuando aqui. Então, pessoal, aqui eu criei o modelo A e criei o submodelo A. Inclusive, aqui vocês podem tomar a decisão de aonde vocês vão orçar. Se vocês vão orçar no nível de modelo A ou de submodelo. Lembrando que isso daqui também é uma coisa que vocês têm que tomar antes. Se a partir do momento que eu coloquei um valor no modelo A, o submodelo só vai ser utilizado para a realização da SGF, você não vai ter valores. E se eu coloquei o valor no submodelo, eu não consigo, o pai vai ser só o somatório. Você não vai conseguir botar valores diferentes para o pai. Então eu vou colocar aqui no modelo A, só para vocês poderem exemplificar. Previsão orçamentária. Aqui eu tenho o resumo do projeto, e aqui eu tenho uma tabela que eu tenho a parte de despesa e de receita. Ficou feio. Vou deixar grande assim, vou deixar por enquanto grande assim mesmo, só para vocês poderem ver. Então, para eu poder orçar, eu vou colocar aqui, aperto novo, e pesquiso aqui, nessa minha lista, qual é o item que vou orçar para aquele projeto. Vou botar água. Que aqui, ó,
ele vai aparecendo, ó, todos os itens que tem o início AG. E por aí vai. Ele carrega as contas. Como eu estou na aba de despesa, qual vai ser as contas que ele vai enumerar? Vai ser de despesa. E essas contas são aquelas contas que a gente apresentou para vocês naquele momento da configuração do cadastro de item. Como tem em contas, ele aparece várias contas. Se tivesse duas, fazia duas e por aí vai. Vou pegar aqui uma conta qualquer. Ó, ele não tem valor unitário. Quer dizer o quê? Que no cadastro lá de item, ninguém colocou um valor de referência para aquele item. Então eu posso botar aqui ó, a quantidade ou já tem um valor unitário. Fica a critério de quem vai colocar os valores. Um detalhe, pessoal, aqui, como a gente botou no valor do orçamento, a gente não colocou casa decimal. A gente não, como é valor de orçamento, não colocamos casa decimal. Isso é uma questão até para vocês atentarem os técnicos. Às vezes eles distraídos, eles acham que tem casa decimal. Aí acabam colocando, às vezes 100 mil, vai botar 100 milhões e por aí vai. É uma questão que tem que lembrar que aqui não tem casa decimal. E uma justificativa. O que seria essa justificativa? Aí você dá um detalhamento. Por exemplo, eu tenho alguns itens que são itens mais fáceis de entender. Eu tenho uma caneta. Mas se eu quiser detalhar aquela caneta, tem que ser uma caneta azul, tem que ser esferográfica e por aí vai. Ou um serviço de pessoa jurídica. O que seria esses 100 mil reais, se fosse um serviço de pessoa jurídica, o que seria contratado com esse valor de 100 mil reais? É para o técnico poder detalhar aqui. Escrever o que é aquele item. Tentar detalhar mais por que ele está precisando daquela verba. Beleza, pessoal? Temos algumas perguntas aqui no chat. Ceará. Os relatórios para a conferência do orçamento já estão prontos? Não, ainda não. Ainda não estão prontos. Mas aí também a gente já tem inclusive já tem alguns relatórios que tem que terem serem feitos, mas se você também tiver alguma sugestão de algum relatório necessário, pode encaminhar. Se for importante para todos, a gente faz. Mato Grosso do Sul. Só para confirmar, os projetos cadastrados para o PT 2017 poderão ser aproveitados para 2018, correto? Será necessário somente ativá-los? Olha, não vai ser, vocês vão ter que configurar esse projeto. Esse projeto tem orçamento. O projeto copiando de um ano para o outro vai atender? Isso não é eles que têm que perguntar para mim, isso tem que perguntar para eles. Aquele projeto tem as informações necessárias para 2018, só um momento. Pessoal, deixa eu esclarecer, Mato Grosso do Sul, eu acho que deve ser dúvida dos outros também. Quando você puxar um projeto de 2017 para 2018 vão ter campos de informação que não tem em 2017. Né? No caso, não tem nada de orçamento de 2018. O que você vai puxar vão ser aquela parte de descrição, aquela parte toda que tinha antes, né? E a parte de produção, que é a parte da estrutura programática e das previsões das metas que vocês lançavam daqueles projetos. O nome do projeto e tal. Agora, essa parte toda de orçamento, vocês vão ter que entrar no projeto, dar uma olhada, né? Dar uma revisada nisso tudo que pulou de um ano para o outro e vão ter que lançar essa parte toda, criar essa estrutura toda que não existia para 2017, tá? Temos mais perguntas. Distrito Federal. Programa de trabalho terá prévia para entrada em 31 de agosto? Sesc Sergipe. Bom dia. Voltando à dúvida de Tocantins, os projetos para 2018, que foram cadastrados em 2017, a matriz do mesmo já virá preenchida, correto? Será permitido realizar ajuste nessa matriz, parte textual do projeto? Vou responder primeiro a de Sergipe e depois a de Brasília. A de Sergipe eu respondi anteriormente. Vai poder fazer os ajustes, olhar, vai poder editar tudo direitinho. Com relação a Brasília, qual foi a pergunta mesmo?
Programa de trabalho terá prévia para entrada em 31 de agosto? Prévia para entrada. A vinda para o DN é até dia 31 de agosto. O que o Rafael falou é o seguinte: vocês puxavam dados orçamentários do SGF, né, os ORCs, né, o ORC 2, para poder montar o PT de vocês. Como não vai estar pronta o SGF, né, com o novo Codeco, não vai estar pronto antes de 31 de agosto, o SGP vai ter esse relatório para que vocês possam montar o PT de vocês sem problema. Então, esse relatório vai estar presente no SGP para suprir essa ausência do SGF nesse momento. Tá? É só isso. Está respondido, Brasília? E só complementando o que o Armando falou, vai ser a parte de orçamento. Que eu acredito que o PT ele tenha outros documentos que são inerentes ao plano de trabalho. Então, o SGP vai ser da parte do orçamento, tá, pessoal? Isso. Temos sim, temos dúvidas de Goiás. O campo quantidade é obrigatório? Pelo menos um. Sesc Minas. E se o valor unitário do item for menor que R$1, não é possível arredondar apenas o valor total? Como é que... Aí fiquei na dúvida. Não existe valor orçamentário casa decimal, existe? Vai ser R$1. Só um minutinho. Pessoal, tem aqui a equipe do orçamento, eles vão dar um feedback para você, só um momentinho. O que acontece, por não ter casas decimais, porque normalmente no orçamento é uma previsão, né? E no orçamento nós não orçamos com casa decimal, nós orientamos que não se orça com casas decimais, ele vai arredondar. Então, se ele for, por exemplo, 84 centavos, ele vai acabar virando R$1, ele vai acabar arredondando para cima. Sesc Pernambuco. Quando selecionarmos várias tramitações, incluindo individualmente cada gerência de unidade, como o projeto vai aparecer para o avaliador? Ele vai ser notificado por e-mail, ele vai receber um e-mail com link para poder acessar esse projeto. E aqui na pesquisa, no cadastro, projeto cadastro, se ele for um avaliador, ao clicar pesquisar, vai listar todos os projetos a qual ele é avaliador. Ou para mim aparece tudo, porque a gente criou uma tarefa que é para justamente poder enxergar todos os projetos. Inclusive para vocês, a gente até colocou ontem, todo mundo hoje está podendo enxergar todos os projetos de todo mundo. Mas é uma decisão que vocês podem tomar um pouco mais para frente, se vai ser assim. Porque se não tiver essa tarefa, qual é o comportamento da ferramenta? Os projetos só são listados para quem faz parte aqui ou se é um aprovador. Tem uma pergunta na sequência de Pernambuco. Vão aparecer com todas as estruturas programáticas, inclusive das unidades sobre as quais o gerente não administra, ou vão aparecer apenas as estruturas da unidade para a qual o usuário tem acesso? Só vão aparecer ao qual aquela pessoa faz parte da área de aprovação. Se aquela pessoa, esse usuário tiver várias áreas de aprovação, vai aparecer todas as áreas de aprovação que tem aquele projeto. No caso, um diretor, o Robson, o nosso exemplo aqui, que é o Robson, que é o da DIAP. Quais vão ser os projetos que vão ser enumerados para ele? Todos os projetos que façam parte da DIAP. Estatística, informática, contabilidade, RH e por aí vai. A parte de cultura não vai aparecer para ele. Por quê? Porque o diretor da cultura é a Janaína. Não, perdão. É a Janaína Saúde. É o Fernando. Só se tiver a tarefa que vai ser enumerado todos os projetos. Sesc Ceará. E qual o prazo para a entrega desses relatórios? Pois sem eles, para a conferência, fica inviável a entrega do programa de trabalho até 31 de agosto.
pessoal, assim, prazo, eu queria que vocês primeiro cadastrassem os projetos. Antes de pensar no relatório em si, vamos pensar primeiro em cadastrar os projetos. Vocês ainda nem cadastraram os projetos, já estão pensando nos relatórios? E provavelmente, quando vocês cadastrarem, pode ter um detalhe, alguma coisa que passou desapercebido. Vamos primeiro focar no projeto, vamos esperar aí uma semaninha, ou talvez 2 semanas, como vai ser a evolução, inclusive feedback de vocês a respeito dos projetos, para depois a gente pensar nesse relatório. A princípio, já está até no meu escopo para poder fazer. Mas dar um prazo agora não tem como dar. Porque primeiro eu preciso saber se vocês estão conseguindo tocar o cadastro de projeto corretamente. Vocês estão conseguindo cadastrar sem o menor problema, está evoluindo o cadastro, aí a gente vai fazendo o resto. Mas podem ficar tranquilos que isso vai ser entregue, claro que vai ser entregue antes do dia 31. Até porque vocês também têm que testar esse relatório. Temos mais dúvidas. DR Amapá. O cadastro de espaços na estrutura detalhada, mensuradores de produção, será obrigatório para 2018? O cadastro de espaços na estrutura detalhada, mensuradores de produção, será obrigatório para 2018? A gente ainda vai conversar sobre isso, mas a gente está revendo esse conceito e a gente ainda não tem certeza. Uma coisa que a gente vai continuar sendo obrigatória, de repente a gente vê uma outra maneira de informar, é se ocorreu dentro de alguma unidade do SESC, ação, né, de produção, ou se fora da unidade do SESC e se fora em qual município. Tá? Porque é um dado de abrangência que é cobrado muito ao SESC, abrangência municipal, né, estadual, e a gente precisa muito dessa informação, tá? A gente pode não botar qual é a sala da unidade que vai ser utilizada, mas em qual município está ocorrendo a ação, porque às vezes eu tenho uma unidade, uma ação que está ligada a uma determinada unidade, mas ela vai acontecer em outro município, e não aquele onde está aquela unidade. Né? Então eu preciso dessa informação para poder ter a abrangência do SESC no Brasil. Tá? Em quantos municípios, por exemplo, o SESC está presente no Brasil. Dúvida SESC Minas. Para quem não utilizar o SGP, o SGF estará ok para o planejamento? Não entendi a pergunta. Olha, o SGF, pelo que eu entendi, com o novo CADECO, será entregue no dia 31 de agosto. Isso não vai mudar. Quem usa o SGP vai ter uma facilidade de ter o relatório ORC2 dentro do SGP. Quem tem um sistema próprio para fazer o orçamento vai ter que dar uma outra maneira, vai ter que usar o seu próprio sistema para fazer esse ORC2. Tá? Porque o SGF só vai estar pronto no dia 31 de agosto. Ok, pessoal? Ele está complementando aqui numa contribuição valor unitário do item, não valor total. Porque fez uma pergunta, e se o valor unitário do item for menor que R$1? E aí ele está retificando que o valor unitário do item não é o valor total. Poderia esclarecer, SESC Minas? Enquanto Minas responde, tem uma dúvida.
Enquanto Minas não esclarece, tem uma pergunta aqui do Mato Grosso do Sul. Quando teremos essa versão para dar uma olhada? Eles querem saber sobre a versão do SGP. Do SGP já está em produção, pessoal. Tá desde ontem já em produção. A de homologação, aproveitando, né? Qual é essa ideia, né? A ideia hoje a gente vai estar com dois ambientes. A gente vai estar com o ambiente de produção e também vai estar com o ambiente de teste. Homologação, na verdade, para se vocês quiserem, vocês darem treinamento também. Porque não adianta só ter a produção. Como é que vocês dariam treinamento na ferramenta? A gente vai encaminhar para vocês o link. O Armando vai colocar no grupo, mas depois a gente formaliza, encaminha para todo mundo por e-mail. A gente vai colocar o endereço para vocês poderem acessar a homologação. E tá as duas versões. Já está em produção. Inclusive, o SGP de hoje que vocês estão utilizando já é a versão nova. É até importante vocês verificarem, vão conseguir registrar a produção, se vão conseguir trabalhar normalmente, porque está desde ontem, a gente colocou ontem à noite. Vou mandar para vocês, pessoal, só um momentinho. Minas contribuiu. Um item de valor unitário de 60 centavos comprando 1.000 unidades. Se arredondar o valor unitário, aquele item será orçado em 1.000, quando deveria ser orçado em 600. Aí você pode facilitar a nossa vida, né? Você, em vez de colocar 60 centavos vezes 1.000, você bota 1 vezes 6.000, né? No final deu o mesmo, né? Aqui do orçamento deu uma sugestão. Para o valor de referência a gente botar a casa decimal, só que na hora da multiplicação, o valor total a gente arredondar. Será que atenderia a necessidade? É só uma previsão, tá, pessoal? Isso daí é uma previsão do valor, né? Sesc Minas respondeu, isso mesmo. Sergipe. Bom dia, Sergipe gostaria que vocês explicassem um pouco sobre a funcionalidade do ajuste orçamentário. A gente vai quem chegar lá. Poderá utilizá-lo? Novamente, a utilização de cada funcionalidade seria uma responsabilidade de cada regional. Isso daí, a gente libera a ferramenta, libera controle de acesso. Quem vai usar aquela funcionalidade é o regional que tem que decidir. Se vai ser a equipe do planejamento, se vai ser a equipe do orçamento, se vai ser a equipe da estatística, isso daí fica a critério de cada um tomar essa decisão. Pernambuco disse que atende perfeitamente. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui a parte do cadastro do item, coloquei até inclusive aqui um valor que não, no caso na minha unidade orçamentária que eu coloquei, que era a presidência, não deixou, porque eu limitei lá um valor de R$100.000. No caso com os nossos testes, eu já consumi o valor daquela unidade orçamentária. Então eu botei aqui o valor de 100 mil, ele não deixou eu colocar o valor. Vou botar aqui um valor menor, vou botar 10 mil. Que aí ele vai deixar eu fazer o orçamento. Aí aqui aparece a quantidade, o valor unitário e a justificativa. E por aí vai. E se para colocar uma receita, é a mesma ideia. Você vai pesquisar novamente os itens, e aquele item, agora aqui, o que aparecia até então as contas de despesa, vão aparecer as contas de receita. E lembrando que o controle orçamentário é só para despesa. A gente só colocou para despesa. A gente colocou controle para despesa. Para receita, acredito que o que a gente quer que seja o maior valor possível, né? Aqui um outro detalhe, a gente colocou uma opção que é para justamente você poder mudar o meu projeto. Estou lá, configurei meu projeto, coloquei
coloquei a minha unidade, botei o nome do meu projeto, escolhi a estrutura programática, mas escolhi a estrutura orçamentária, a unidade orçamentária errada. Já fiz todo o orçamento daquele projeto, mas está na unidade orçamentária errada. Então, como a gente pode corrigir dessa forma? Como a gente poderia corrigir esse problema? Para cada ideia, item de modelo A, a gente criou uma opção aqui para você poder alterar aquela estrutura. Que você pode alterar ou a unidade orçamentária ou a estrutura programática, para você poder trocar. Não havendo a necessidade de digitar todo aquele orçamento novamente. E lembrando que no caso aqui da unidade orçamentária, ele vai entrar na crítica da cota. Se, por exemplo, se você tentar mover um modelo A de valor R$100 mil, R$10 mil, até R$1 para uma outra unidade, ele vai verificar se a unidade tem cota disponível. Se não tiver, ele vai criticar e não vai deixar. Sergipe está pedindo para fazer uma demonstração do ajuste orçamentário. A gente vai chegar lá. É a última parte. A gente vai chegar lá na parte de ajuste. Para você poder fazer a troca, você escolheria aqui ou unidade orçamentária, ou se você não quiser, coloca aqui. Pode deixar a presidência mesmo, ou escolher o programa a qual você quer mover esse modelo A. É de um para o outro. Isso aqui, inclusive, foi até para atender uma necessidade que a gente teve aqui no Departamento Nacional. As pessoas lançaram os projetos e não perceberam que colocaram a unidade orçamentária errada. Então, a gente criou essa ferramenta para justamente poder mover o modelo A de uma unidade para o outro. Deixa eu voltar aqui na... Aqui aparece o resumo, né, de quais são as unidades orçamentárias e as estruturas programáticas para aquele projeto. Tem aqui o resumo geral, que hoje não está em relatório, mas a princípio está em tela, para você ver um resumo geral por projeto, no qual aparece aqui o valor da conta, qual é a conta, qual é o valor que você coloca, e por aí vai. E a receita, tudo aqui. Eu acho que agora... Só um momentinho, pessoal. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês... mas só mais um detalhe. Eu vou entrar aqui com outro regional. Só um momentinho. A gente, a princípio, criou também um controle. Hoje, para o DN, a gente tem um pouquinho mais, tem alguns controles a mais. Mas para o regional, para cada um poder limitar o período que vai enviar para aprovação. Por exemplo, para o regional, para vocês é aqui, ó, configurações, ano de exercício. Esses daqui são os anos de exercício que nós cadastramos aqui. Nós dizemos que o ano de exercício de 2018 ele vai ter o início do planejamento em 2017, vai até o final de 2017, início da produção em 2018, vai até o final de 2018. Se está ativo, se está pendente, por aí vai. Só que tem esse botão, que é como se fosse uma configuração para aquele ano de exercício. Isso daí é de cada regional. Qual é a ideia dessa configuração? É vocês informarem para a SGP quando seus técnicos vão encaminhar esses projetos para aprovação. Hoje, para o regional, por enquanto, pode ser que surjam novas opções. Vocês disserem, o meu técnico ele só vai poder mandar o projeto para aprovação no início de agosto, ou do início de agosto até o final de agosto, ou início de junho até o final de agosto, e por aí vai. E isso vocês têm que fazer para cada ano de exercício. Por exemplo, para 2018, vocês têm que vir em configuração, ano de exercício, pegar 2018, e escolher aqui qual é a operação disponível, que no caso, por enquanto, para vocês, só tem enviar para aprovação. E vou colocar aqui a data de início e a data de fim. Então, o que vai acontecer? Quando chegar nesse período, que a ferramenta vai habilitar deixar os técnicos enviarem para aprovação. Tem uma dúvida, Sesc Amapá.
Relativo aos itens importados do SGM, que são usados em centavos, o valor unitário será arredondado ou será mantido? Olha, esse valor do SGM, a gente não chegou ainda a um consenso. Eu até conversei lá com a equipe do SGM, se eu não me engano, a importação não vai vir com valor. Se eu não me engano. A gente não, porque parece que o valor, ele quer pegar o valor das últimas compras e esse valor varia de gerência para gerência de estoque. Então, se eu não me engano, a importação não vai vir os valores. O que a gente vai importar, sim, são os dados cadastrais. Se você quiser botar um valor de referência, você vai ter que entrar item a item e colocar o valor de referência. Só complementando o Rafael, é porque é o seguinte, dependendo do regional, e quase todos, acredito eu, dependendo da unidade, em municípios diferentes, o valor do item é diferente. Por exemplo, eu quero comprar uma bola aqui na cidade do Rio de Janeiro, quero comprar uma bola em Três Rios, tá? O valor da bola aqui no Rio pode ser um, o valor da bola em Três Rios pode ser outro. Né? E aí os dois, eles lançam, né, dependendo da gerência da unidade, ele lança o valor do item no município e o outro lança no outro município. Qual é o valor que eu vou trazer? Entendeu? Então eles não vão trazer, acredito que eles não vão trazer esse valor de referência do SGM, tá? Então, pessoal, depois dessa parte de você fazer o orçamento, aqui apareceria o botão para enviar aprovação, que a gente já apresentou para vocês. Então, eu vou agora aqui mostrar o ajuste orçamentário. A ideia aqui do ajuste orçamentário, vocês vão escolher qual é o ano de exercício, qual é a unidade orçamentária. Eu estou em Pernambuco. Só um minutinho. Vou botar para o DN. Então aqui, esse é um exemplo. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem entender. Aqui eu tenho o meu projeto, eu tenho a unidade operacional daquele projeto, eu tenho a unidade orçamentária daquele projeto. Se eu tiver várias unidades orçamentárias, vai aparecer aqui uma embaixo da outra. No caso, só tem a presidência, então só aparece uma. E a gente fez, o que a gente fez? Lá no projeto técnico, ele lança a nível de item. Então, mas para fazer um ajuste orçamentário, a gente tirou o item e elevou a nível de conta. Então, o que vai acontecer? O técnico está lá lançando todos os itens, só que o que a gente fez? A gente consolida nas contas e faz o ajuste de reforço ou redução na conta. Então, o que vai ser informado para o CGF? Não vai ser os itens do técnico, vai ser essa consolidação aqui do orçamento. Então, se tiver algum ajuste, inclusive se vocês quiserem adicionar uma nova conta, no caso das cotas patronais, parece que tem algumas informações que a equipe do orçamento coloca depois que os projetos são confeccionados. Inclusive, aqui só aparecem os projetos aprovados. Depois que o projeto é aprovado, que você vai colocar a cota orçamentária. E aqui também, a gente não tive ainda tempo para fazer, vai aparecer também para vocês poderem colocar os códigos. No caso do modelo A, porque isso daqui, ó, teste 1, teste 2.1, teste 1.2, seriam os modelos A's. Então aqui vocês vão poder, se quiser também, fazer a numeração de cada modelo A. E para a cota é antes. Perdão, é conta. Desculpa, é conta, não é cota, pessoal. Desculpe meu português macarrônico. Então, para você poder editar, clica aqui no editar. Aparece o valor, o valor orçado, quer dizer o quê? Que o técnico colocou R$ 3.500 em itens do tipo empréstimo
E aqui você pode colocar o reforço ou a redução. Beleza, pessoal? Só um complemento do Sesc Amapá em relação à pergunta anterior. Ele respondeu sim, mas um item que custe em média 16 centavos, quando for importado, terá que ser cadastrado a R$1? A ideia vai ser, vocês vão cadastrar. Ele vai, a princípio, pessoal, não vir na importação. Você vai colocar 16 centavos e no final lá vai ser a quantidade vezes o valor unitário, o arredondamento vai ser no valor total. Pernambuco, está com uma dúvida. Rafael, no cadastro de fluxo de aprovação, conseguiremos cadastrar a lotação do gerente? Se não, como o sistema fará um projeto com 3 estruturas programáticas de unidades diferentes, segmentar para que o gerente de uma unidade não receba a estrutura das outras? Exemplo, projeto de recriação das unidades Santo Amaro, Santa Rita e Caruaru com uma estrutura para cada. Como o sistema tramitará se ele não reconhece no fluxo de tramitação a unidade do gerente? Olha, eu vou pedir para repetir porque eu não entendi a pergunta. Vou repetir. No cadastro de fluxo de aprovação, conseguiremos cadastrar a lotação do gerente? Se não, como o sistema fará um projeto com 3 estruturas programáticas de unidades diferentes, segmentar para que o gerente de uma unidade não receba a estrutura da outra? Exemplo, projeto de recriação das unidades Santo Amaro, Santa Rita e Caruaru com uma estrutura para cada. Como o sistema tramitará se ele não reconhece no fluxo de tramitação a unidade do gerente? Deixa eu ver, estou conversando aqui com o Armando, deixa eu ver se a gente entendeu. Você tem um projeto que é um projeto de recriação. Dentro desse projeto você tem 3 unidades, a Santo Amaro e a Santa Rita Rita e Caruaru. No caso, eles só têm a estrutura programática de recriação. No caso, quem teria que aprovar? Teria que ser aprovado pelo gerente de cada unidade ou quem vai aprovar vai ser pelo responsável da atividade? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Porque se for para cada gerente, então se para cada unidade eu tenho que ter a aprovação do gerente, vai ser um fluxo para cada unidade. Não, Rafael, não há necessidade. Vai ser aprovado só pelo gestor da atividade. Então você vai ter um fluxo. Na verdade, não é a pergunta que ele tem que fazer. Ele tem que entender o fluxo de aprovação, como caminha e desenhar a ferramenta. Ele complementou, gerente de cada unidade e o responsável da atividade. Sem problemas. Então, para cada fluxo daquela unidade, ele vai colocar o gerente. Eu vou tentar desenhar aqui no caso. Eu tenho uma área comum, que seria a direção. Que seria aqui a direção. E para cada gerente, eu teria uma outra área. Ele está perguntando também se cada gerente vai ver tudo ou só vai ver o seu. Não, cada gerente vai ver tudo. Isso daí já é um comportamento que até anterior do SGP. No caso, hoje todo mundo enxerga tudo. Se a pessoa faz parte tanto da equipe quanto é gestora nas de aprovação, ele tem total domínio do projeto. Mas também é uma coisa que a gente também pode conversar. Ver se faz sentido ainda ter, como é que vai ser daqui para frente. Mas hoje está todo mundo enxergando tudo. Então, pessoal, nesse meu exemplo aqui que eu fiz, o que seria? Eu teria o diretor que é comum, que é a direção. Então, para o fluxo B, eu teria o mesmo diretor que é comum, lembrando daquela opção de que o SGP, quando ele detecta que são áreas comuns, ele para o fluxo. Então, no caso aqui, eu teria o fluxo A e o fluxo B. O gerente A aprovou, opa, eu não posso mandar para o diretor. Por quê? Porque eu tenho um fluxo B, que eu tenho o mesmo diretor. Não posso mandar. Então ele vai parar. Ele só vai encaminhar para o diretor quando o gerente B aprovar. Eu consegui explicar ou sobre? Sim, eles entenderam. Não concordamos, mas vamos trabalhar como possível. E agradece. Mais alguma dúvida? Não.
Só para reforçar em relação ao custo unitário, a sugestão que nós demos, para ver se atende a vocês, seria o seguinte: fizeram a pergunta em relação ao item que é custo unitário de 16 centavos. O que acontece? O custo unitário é 16 centavos. Provavelmente não vai comprar um único item para o projeto que ao custo de 16 centavos. Vai ser comprado, não sei, um lote, ou vai ser comprado 10, 100. Se for comprado 10, 1,60 vai arredondar para R$2. Então, o custo ele vai arredondar a casa decimal. Se for comprado 100, R$16, ele nem vai arredondar, entendeu? Então, assim, no caso, esse arredondamento seria feito somente no valor total, depois de lançada a quantidade. Provavelmente esses itens, essas casas decimais, pela quantidade de item, nem sempre vai nem precisar ser arredondado, entendeu? No valor total. Então, se isso atender, essa seria a nossa solução proposta. Só um momentinho, pessoal. Gente, o Rafael vai terminar daqui a pouco a explicação. Eu tenho só uma colocação para fazer. Como os dois módulos agora fazem parte de um mesmo sistema, vocês que já estão fazendo a produção, digitando a produção dos regionais, agora se eu for abrir um projeto não planejado, eu vou precisar seguir todas essas questões da parte de planejamento, né? E principalmente essa parte do fluxo. Se o regional já quiser deixar pronto todo o fluxo de aprovação e seguir esses projetos não planejados através dos fluxos de aprovação já cadastrados, ótimo, né? Ele já vai até praticando esse trabalho de fluxo de aprovação, até porque vocês já vão estar fazendo o planejamento de 2018. Mas caso, como não há exigência disso para a produção de 2017, porque ela já começou e não existia isso, vocês podem fazer um fluxo rápido de aprovação de uma pessoa só, no caso, a pessoa do planejamento, da estatística, só para aprovar rapidamente para que esse projeto possa ser ativado. Tá? Porque se não passar pelo fluxo, que é a regra do negócio agora, eu não consigo ativar o projeto. Tá? Então, para os projetos não planejados, vai ter que se criar esse fluxo para que o projeto seja ativado. Né? Ele passe por uma aprovação e seja ativado. Ok? Esse era o recado que eu precisava passar para vocês com relação à produção. Então, pessoal, só agradecendo a participação de todos, o SGP já está disponível. Um outro detalhe, vou encaminhar para vocês ainda hoje por e-mail as novas operações, né, do cadastro do controle de acesso. Isso daí é uma questão que vocês também têm que ver. Quem vai ter perfil para fazer cada operação do SGP. E encaminhar para vocês também o link do ambiente de homologação, para se vocês quiserem dar treinamento para a equipe de vocês vão poder também usar a ferramenta para dar treinamento. E uma questão, se forem utilizar para treinamento, encaminhar pelo menos algum e-mail de algumas pessoas para poder criar os usuários. Que no caso da ferramenta de homologação, a gente ainda não tem uma forma de liberar para vocês poderem criar os usuários. Então, Rafael, eu aqui no meu regional, eu quero dar o treinamento para minha equipe, então eu preciso que sejam criados tais usuários. Mandar assim com um tempinho para a gente poder criar, e o que cada um vai fazer, que a gente monta para vocês. E abrir. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser conversar agora, a gente está aqui à disposição. E se também tiver algum problema, podem encaminhar chamado via helpdesk, que a gente vai atender com a maior brevidade possível. Então, pessoal, mais um pedido, usem o SGP, comecem a usar a partir de hoje, que a gente quer que essa ferramenta seja o ideal para todos. Está sempre aberto para sugestões, estamos abertos para críticas, podem ficar à vontade. E agradeço mais uma vez a participação de todos.